Boa noite, irmãos. É sempre bom poder estarmos na presença do Senhor, na comunhão dos santos, poder adorar a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que tem feito grandes coisas em nossas vidas. Com certeza não nos faltam motivos para adorar ao Senhor, para poder entrar por essas portas com ações de graças, né? Que bom que você veio, que bom que o Senhor nos permitiu chegar até a sua casa nesta noite. É com muito amor, como o pastor falou, e também com muito temor que nós nos colocamos sobre esta plataforma, diante desse púlpito, porque cai sobre nós uma grande responsabilidade, irmãos, porque isso não é um auditório qualquer, isso aqui é o povo de Deus. Vocês foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E dirigir uma palavra ao povo de Deus é algo de extrema responsabilidade. Porque como nós cantamos aqui, eu não consigo entender o que o Senhor viu em mim. Tão falho, pecador que sou e que somos, mas certamente algo Deus viu em nosso coração para nos escolher, para nos separar para a sua obra. Deus nos chamou para a sua obra. Ele tem propósitos muito bem definidos em nossas vidas, mas está diante da igreja falando sobre esta palavra que é santa, sobre um Deus que é santo. É uma responsabilidade muito grande. E para isso eu quero levantar a minha voz em oração juntamente com a igreja. Querido Deus e Pai, Senhor, é a Tua palavra, é a Tua igreja, somos Teus filhos, Senhor, dependentes completamente da Tua graça, da Tua direção, Senhor, da Tua unção. Que nesta noite, Senhor, o meditar da Tua palavra, Senhor, possa fluir como cantamos aqui, do trono da Tua graça, como um rio, como águas purificadoras, transformadoras na nossa vida, Senhor. Nos abençoe assim nesta noite. Me coloco diante de Ti e diante do Teu povo, Senhor, como um instrumento em Tuas mãos. Senhor, não olhe para as minhas limitações, para a minha incapacidade, pelas minhas imperfeições, Senhor, mas usa-me pela Tua graça e misericórdia, e que a Tua palavra alcance os nossos corações, traga transformação, meditação para a nossa vida, mudança, Senhor, em nosso ser. Assim nós oramos em nome de Jesus e Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estamos falando sobre a cruz de Cristo, ou a mensagem da cruz. Eu dei um tema de última hora aqui, que o Pedro pediu para colocar na filmagem. Não é isso aí não. Mudou o tema, Pedro? Esse foi semana passada. Jesus Cristo, o único caminho de reconciliação com o Pai. Eu desconfio até que o bispo de manhã ele deu uma olhada aqui no meu arquivo, porque os textos que ele usou foi exatamente quase todos os textos que eu gostaria de meditar com os irmãos sobre a palavra de Deus, sobre esse tema que é um tema central e fundamental para a igreja, que é a mensagem da cruz, que é a obra de Jesus na cruz. Talvez não seja uma mensagem muito agradável de se ouvir, porque ela nos confronta, porque somos pecadores, e quando um erro é exposto, nós nos sentimos mal, mas Deus age dessa maneira, Ele nos corrige pela sua preciosa palavra. Mas infelizmente, irmãos, muitas mensagens têm saído de púlpitos de igrejas com um propósito completamente diferente, com um propósito completamente errado, que é o de promover a satisfação humana, mensagem centrada no homem. Vivemos em uma época onde a satisfação humana tem sido o alvo principal, e as mensagens são pregadas nas igrejas com esse objetivo,
satisfação humana, preencher o desejo do coração humano. E esse não é o foco do Evangelho, esse não é o foco da mensagem de Cristo, não é o foco da mensagem da palavra de Deus. Para isso eu quero convidar a você a se pôr de pé para nós fazermos a leitura, a qual nós iniciaremos a nossa meditação, que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 3. No verso 10 ao 18, esse capítulo 3, Paulo ele está falando aqui à igreja de Roma sobre a questão de ser gentio ou ser judeu, de ser circuncidado ou não. Disso nada tem valor, porque na verdade todos são pecadores. E no versículo 10 desse capítulo 3, verso 10, diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Podem sentar. Paulo está aqui dizendo para a igreja de Roma que não importa ser judeu, não importa ser gentio, ser grego, não importa ser circuncidado ou não, não há vantagem em ambos os lados, porque todos pecaram, todos somos pecadores diante de Deus e carecemos da sua graça, da sua misericórdia. E como eu falei, o evangelho que tem sido pregado nas mídias, nos meios de comunicação e em muitos púlpitos, são evangelhos voltados para satisfação humana, palavras centradas no homem, e a mensagem verdadeira de salvação, de arrependimento, de conversão não tem sido pregada, porque o foco tem sido o homem, o bem-estar do homem, e o evangelho, irmãos, não é isso. A boa nova não é para a solução dos anseios humanos, nem para a sua satisfação. A mensagem do evangelho é algo muito sublime, é algo santo. Toda a sua palavra aponta para Jesus e para a sua obra redentora através do seu sacrifício na cruz. E o que se tem pregado hoje? O que nós temos ouvido, infelizmente, o evangelho moderno, que tem como âmago da sua mensagem apresentar, entre aspas, soluções para a realização e para a satisfação dos desejos do coração do homem. Tipo, pare de sofrer, venha ser feliz. Pare de sofrer. Como eu posso pregar pare de sofrer, se o próprio Senhor Jesus falou que nesse mundo nós teríamos aflições? A mensagem do evangelho não é pare de sofrer, é nesse mundo mais aflição. Mas Jesus falou: eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Vocês vão passar por aflições, por lutas. Há momentos de alegria,
de prazer, de paz, mas também há momentos na nossa vida de lutas, de tribulações, e que iremos enfrentar. E esses momentos na nossa vida nós precisamos estar firme nesta palavra, na esperança que essa palavra nos proporciona. Mas o que tem que ser pregado nos púlpitos é: você venha para Jesus, você verá que o Senhor te fará próspero, mas uma prosperidade só no âmbito financeiro. Você será aceito no meio social, você terá sucesso nos seus negócios. Essa é a mensagem que tem sido pregada. Há poucos dias eu estava assistindo na TV e passei por um canal, e o pastor estava mostrando os testemunhos, e os testemunhos eram tão somente esses. A pessoa falando que ela veio para a igreja e o seu negócio estava muito ruim, depois de algum tempo o seu negócio, desculpe o termo, bombou. E você não vê falar nenhum momento em arrependimento de pecado, em mudar de direção, em viver em santidade, em buscar uma vida de santidade. Porque muitas pessoas têm sido usadas e têm usado o Evangelho neste propósito, irmãos. Por isso que eu digo, há um temor muito grande em subir diante dessa plataforma e estar diante desse altar. Porque talvez uma palavra que saia dos nossos lábios como pastores ou bispos pode destruir vidas, pode direcionar você para um caminho de destruição. Então é algo muito sério, porque é algo santo. A palavra de Deus é santa, e nós precisamos, como pessoas pecadoras, depender completamente da graça e da misericórdia de Deus para poder anunciar esta palavra, dentro da centralidade dessa mensagem, que ela aponta para Cristo e para a sua obra na cruz. Toda esta palavra consiste em apontar para Cristo, nosso Salvador, e para a sua obra redentora na cruz. Podemos, ao debruçar sobre a Bíblia, ao estudar a palavra de Deus, nós podemos perceber que de Gênesis a Apocalipse, essa palavra aponta para esse plano de Deus, esse plano de salvação, esse plano de reconciliação através de Jesus Cristo. Desde a criação do mundo, Deus já tinha um plano traçado para poder resgatar os seus filhos. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, lá no capítulo 13, no verso 8, no capítulo 13 ele fala sobre a besta que surgiu do mar e sobre a besta que surgiu da terra. E ele fala que os moradores da terra a adorariam. No verso 8 ele diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O plano de salvação, a obra da cruz, ela já foi traçada pelo Senhor desde a fundação do mundo. O plano de redenção já existia, irmãos. E essa palavra ela é toda voltada para este plano de salvação para as nossas vidas. E o Evangelho significa isso, a pregação da palavra significa isso, é uma boa nova, uma boa mensagem de salvação. Qual salvação? De um Deus poderoso, Criador, que criou todas as coisas, um Deus justo, um Deus misericordioso, o único Deus e o único que tem poder para perdoar os pecados e salvar o pecador. Perdoar e salvar aqueles pecadores que se voltam para a cruz e conseguem compreender e entender a mensagem e o seu significado. Por isso nós não podemos nos esquecer desta verdade. Qual verdade? Da nossa real situação. Qual situação? A situação humana antes da obra de Jesus Cristo na cruz, antes da sua obra redentora. Não podemos nos esquecer de quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor e o pecado entrou no seu coração. Esse pecado trouxe consequências drásticas, mortal para toda a humanidade. Trouxe consequências irreversíveis
para o homem. Todos nós nascemos em pecado e somos dependentes da graça do Senhor. E mesmo o homem, com toda a sua inteligência, com toda a sua capacidade, mesmo sendo capaz de grandes invenções, descobertas na área da medicina, avanço tecnológico e científico, dentro de toda a capacidade humana, não há nada que possamos fazer para reverter tal situação. Não há nada que possamos fazer dentro da nossa capacidade que seja capaz de reverter o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Não há nada. No Éden, com o advento do pecado, com a queda do homem, o verdadeiro amor se apagou no coração do homem. O amor puro, o amor de Deus se apagou no coração do homem. E Paulo descreve isso muito bem na carta em 1 Coríntios. Eu te convido a abrir a tua Bíblia. 1 Coríntios, no capítulo 13, o apóstolo Paulo fala sobre essa questão do amor. Amém? 1 Coríntios, capítulo 13, é um texto muito conhecido que diz assim, o apóstolo falando: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. E ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O homem perdeu a essência do amor, e por mais que eu ou você fôssemos crucificados, não teria valor algum, porque nós somos pecadores e merecedores da cruz, da condenação, da ira de Deus, porque fomos contados como inimigos de Deus pelo pecado na nossa vida. Precisamos entender essa nossa situação, irmãos, para poder compreender tão grande amor de Deus por cada um de nós. Não há sacrifício ou obras que possamos fazer que nos traga de volta a comunhão com Deus. O pecado provocou em nossas vidas, na humanidade, uma distorção espiritual, tanto aqui no nosso entendimento, como na nossa imagem e semelhança de Deus. Porque, como nós lemos lá em Gênesis, Deus nos formou a sua imagem e semelhança. Mas quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu, quando o homem caiu, essa imagem, essa semelhança foi desfigurada em nós. Todos nós já nascemos e já trazemos uma compreensão totalmente alheia da verdade, tanto em relação a nós mesmos, por qual propósito nós fomos criados, bem como em relação ao Deus que nos criou. A história, ela nos mostra que desde a corrupção do gênero humano, o que temos visto é uma degradação moral, perversão de valores, maldade sobre maldade, falta de amor no coração do homem. Haja visto, como o pastor Otávio aqui falou, o que estamos vivendo esta semana, o que estamos vivendo hoje, não passa de uma degradação moral, perversão de valores, maldade, falta de amor no coração. Pessoas completamente cegas, corrompidas no seu entendimento, alheias à verdade, sem compreensão do amor de Deus. Estávamos assim, graças a Deus pela sua misericórdia que nos alcançou, porque talvez se não fosse a sua graça, estaríamos lá fora também hoje, se inclinando às obras da carne, adorando a entidades, a potestades malignas, vivendo numa total depravação, numa corrupção,
mergulhados em uma vida de total depravação. É isso que nós temos visto, é isso que tem acontecido, que está acontecendo. Uma depravação, promiscuidade, imoralidade, embriaguez, invocação e adoração a principados e potestades. É o que o carnaval realmente é. E as pessoas estão ali sem perceber todo esse mal na sua vida, e sem perceber que estão completamente afastados de Deus, desprovidos da sua graça e perdidos, porque se ali morrerem, a separação entre Deus e esses homens será eterna, a morte será eterna. O homem não tem noção, o homem sem Deus, distante de Deus, não tem noção da sua situação espiritual, nem de como está a sua relação com Deus. Essas pessoas estão vivendo isso hoje, até porque aqui no seu entendimento corrompido, na vida dessas pessoas não há Deus. Você pergunta para eles, não existe Deus, ou o Deus que eles creem não é o Deus que nós conhecemos revelado na sua palavra, o Deus verdadeiro, mas é um Deus que foi criado na sua mente falha, degenerada. Para muitos Deus é uma força cósmica, é uma energia positiva e etc, etc, frutos de uma consciência pecaminosa e corrompida pelo pecado. Somos assim, a nossa natureza é essa natureza, e a palavra ela nos revela exatamente isso, que a nossa situação, a relação entre nós e Deus é de ira, é de inimizade. Abre a sua Bíblia em Efésios 2, no capítulo 1, no versículo 1, Efésios 2, versículo 1 a 3, diz assim: Ele, Cristo, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo o quê? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo o quê? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como os demais. Essa era a nossa realidade, essa é a realidade da humanidade. E todo pecado, irmãos, é um ato de rebeldia contra Deus e contra a sua santa vontade. E isso torna cada um de nós pecadores, culpados. E por esta culpa todos nós estamos debaixo da ira e do juízo e da condenação de Deus. Pela nossa natureza caída carnal, nos tornamos verdadeiros inimigos de Deus. Paulo afirma lá em Gálatas 5,16, você não precisa abrir, mas em Gálatas 5,16, ele afirma que a natureza carnal tem as suas obras que são mundanas. Ele diz, e as obras da carne são, e aí tem uma lista: impureza, lascívia, adultério e muitas outras são as obras da carne. Tiago, no capítulo 4, no verso 4, ele faz a seguinte declaração: adúlteros e adúlteras, ou pecadores, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nos tornamos com o pecado amigos do mundo e inimigos de Deus. A nossa natureza é uma natureza ruim. A natureza humana
é uma natureza tendenciosa para o mal. Irmão, se não fosse a graça comum de Deus derramada sobre a humanidade, o mundo seria um caos, seria um matando o outro. Talvez a humanidade já teria sido ceifada, mas pela graça comum de Deus, que faz com que pessoas que não têm o temor de Deus tenham boas atitudes, façam boas obras, esse mundo está do jeito que está, não está em um total caos, pela graça comum de Deus derramada. Porque se não fosse assim, irmãos, seria um caos. O apóstolo Paulo, eu peço que você abra em Romanos capítulo 7, volta um pouquinho, Romanos capítulo 7, ele faz, olha só, apóstolo Paulo, uma referência para a igreja do primeiro século, uma referência como um homem de Deus, um homem que se entregou, que abandonou tudo para pregar o evangelho, para pregar a mensagem da cruz. Olha o que esse homem declara na sua carta à igreja de Roma, Romanos 7, versículo 15, ele diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, e me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Se você pensou em Chapolin Colorado, isso é uma prova de que você é um pecador e você não focou na mensagem. Não foi Chapolin Colorado, não é Chapolin Colorado. Só o Senhor Jesus pode nos reconciliar com o Pai. E aqui vem o amor de Deus, porque como todos nós somos pecadores, todos nós nos encontramos nessa condição de inimigos de Deus. Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. No advento da queda lá no jardim, a aliança, a comunhão que nós tínhamos com Deus, ela foi quebrada. Não há um homem sequer que represente uma exceção a essa triste realidade, irmãos, que a humanidade se encontra. A nossa comunhão, a nossa comunicação com Deus, ela foi suspensa com o pecado. E essa separação indica a total impossibilidade de que o homem tem de aproximar-se dele, de aproximar-se de Deus. O Senhor, através do profeta Isaías, disse o seguinte para o seu povo: mas as vossas iniquidades, elas fazem separação entre o vosso Deus, entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não os ouça. Isaías 59, 2. A nossa iniquidade, os nossos pecados fazem separação
entre nós e Deus. Então, desde o Éden, nós estamos separados dessa comunhão com Deus. E o pior, que não há nada que possamos realizar, nada dentro da nossa capacidade, dentro da nossa possibilidade, bem algum há em cada um de nós, que possa atrair o Senhor até nós. Essa é a consequência do pecado nas nossas vidas. E para entender a mensagem da cruz, precisamos entender que esta é a consequência do pecado, esta é a situação de cada um ser humano nascido, pecadores, eternamente separados de Deus. Antes da obra de Jesus na cruz, o destino seria que no dia do juízo, a justa condenação significaria para o homem o término de qualquer possibilidade de se encontrar com o Criador. Não existe uma condição mais terrível, mais tremenda para o homem do que essa: separar-se completamente do seu Criador. Essa era a nossa situação, a situação da humanidade. Mas louvado seja Deus, que na sua misericórdia, por uma obra divina, a qual chamamos de graça, que foi derramada sobre cada um de nós, Deus, sabendo que nós, seres humanos, éramos e continuamos sendo incapazes de por si só alcançar a reconciliação com Ele, ou de merecer qualquer favor, e merecedores de qualquer favor divino, Ele nos concedeu, irmãos, a sua graça através da cruz de Cristo, através da mensagem da cruz. Efésios 2, 4, verso 4 a 5 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus para nós, é misericórdia, é amor incondicional, é amor grandioso. Deus, sem ver possibilidade nenhuma de nós, da nossa própria capacidade de reconciliarmos com Ele, Ele nos reconciliou consigo mesmo. Isso é, o Senhor Deus, Ele se esvaziou da sua glória e se encarnou em Cristo, e em Cristo Ele reconciliou o mundo consigo, não nos imputando os nossos pecados, e Ele pôs em nós a palavra de reconciliação. Abra aí em 2 Coríntios, no capítulo 5, um pouco depois de Romanos. 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos finalizar. Gostaria de convidar os músicos aqui, por favor. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 17. Todos encontraram? Amém? Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isto provém de quem? Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? Por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Louvado seja Deus! Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Fomos reconciliados com Deus através
da cruz, da obra de Cristo na cruz. E algo maravilhoso no verso 20, ele diz: portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. E o apelo é: por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Esta é a súplica, esta é a mensagem da cruz. O Senhor se esvaziou da sua glória, o Senhor se fez homem como nós, e sem pecado, Ele se fez pecado por nós na cruz, para que pudesse pagar aquilo que nós não tínhamos condições de pagar. Por toda a nossa vida, por mais que nós pudéssemos fazer, nada adiantaria, porque não é por obras, mas foi pela graça, pelo amor de Deus, porque Ele tornou os nossos pecados, tomou os nossos pecados e nos tornou justiça de Deus. Deus realizou a sua obra na cruz. O preço pela vida, pela nossa vida, foi pago quando Ele morreu na cruz. Mas por não ter pecado, Ele ressuscitou. Então, querido, se você está aqui hoje pela primeira vez, se você ainda não teve essa compreensão do amor de Deus, da graça de Deus sobre a sua vida, você precisa saber que não há nada para você fazer, não há nada que você precise pagar, porque Ele próprio já pagou o preço por você. Ele próprio já rasgou a cédula que era contra você. Hoje você tem acesso a esta graça, e o caminho desta graça é o arrependimento, é o reconhecimento dos seus pecados e o reconhecimento do amor de Deus através de Jesus, o único caminho de reconciliação com o Pai. Não há outro caminho. Jesus é o único caminho. Ele foi o único que pôde pagar o preço por nós. E a palavra que nos é colocada como os embaixadores, e que eu clamo a você, por amor a Cristo, eu suplico, reconcilie-se com Deus, arrependa-se dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos, reconheça o amor de Deus, creia neste evangelho, nesta palavra, e você vai ter uma certeza que o seu nome estará escrito no livro da vida. Se você deseja, faça isso agora. Curve sua cabeça. Curve sua cabeça.